Saudações! Me chamo Ricardo Alves e irei dar início à nossa apresentação sobre o retículo endoplasmático. Começando pelo índice, nós temos na página 1 o que é o retículo endoplasmático e sendo explicado de maneira mais simples e rápida. E na página 2 temos o retículo endoplasmático rugoso, na página 3 temos o retículo endoplasmático liso. Nessas duas páginas, nós vamos abordar os retículos de maneira mais detalhada, diferentemente da página 1. E na página 4 nós temos uma sumarização das páginas anteriores, ou seja, as páginas 1, 2 e 3. A partir da página 5 até a página 8 teremos mapas mentais, para ajudar na fixação do conteúdo da matéria. Na página 9 teremos uma maquete ao qual ela foi confeccionada pelo nosso grupo. E na página 10 temos as fontes de pesquisa ao qual nós utilizamos para a elaboração desse trabalho. Começando pelo que é o retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático ele é basicamente uma organela membranosa que está presente em todas as células eucarióticas sem exceção, ou seja, animais e vegetais. E ela, por sua vez, ela é ligada diretamente à carioteca, fazendo assim uma ligação entre o núcleo da célula com o restante da mesma. Também é possível a gente perceber que os canais membranosos, né, do retículo endoplasmático, eles ocupam uma grande parte do interior da célula, né, do citoplasma no caso, como a gente consegue perceber pela imagem aqui à direita. E dentro do retículo endoplasmático em si, existem enzimas que são muito importantes para o metabolismo da célula. E também importante, mais uma vez, algo mais importante ainda, é que ela é seccionada de maneira dupla, ou seja, o retículo endoplasmático ele pode ser tanto liso e rugoso. Olá, meu nome é Matheus Monteiro e irei dar continuidade ao assunto, falando um pouco sobre o que é um retículo endoplasmático rugoso e o que é um retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso é basicamente uma estrutura que faz parte de um conjunto de membranas dentro da sua célula. Ele é uma organela, já que tem uma função específica dentro da sua célula. O retículo endoplasmático rugoso possui algumas estruturas presas na membrana externa dele, que são chamados ribossomos. São esses ribossomos os responsáveis pela produção de proteína, e é o retículo endoplasmático rugoso que vai ajudar o ribossomo no processo de produção dessas proteínas. Assim como no retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso é uma estrutura que só ocorre nas células eucariontes, diferente das procariontes, que são as bactérias e que não apresentam organelas membranosas. Logo, o retículo endoplasmático liso é formado por uma rede ou conjunto de membranas internas que ocupam uma grande parte do citoplasma, geralmente muito próximo ao núcleo. Dentre suas funções, podemos destacar três funções principais. A primeira delas está o transporte, a segunda a desintoxicação e a terceira a síntese de lipídios. No transporte, é nele que se interconecta grande parte de todo o citoplasma. Já a desintoxicação é onde ocorre o processo de metabolismo de medicamentos e também o metabolismo do álcool, transformando as substâncias tóxicas em não tóxicas para o organismo. Olá, me chamo Gustavo Souza Dalban e eu fiquei responsável por explicar sobre o sumário, ou seja, eu vou dar um pequeno resumo sobre o assunto abordado. Primeiramente, o que é o retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático ele é a maior responsável pelo metabolismo celular, ou seja, ela é a maior organela que existe nas células eucariontes. Ela também é constituída por uma extensa rede de candículos. Além do mais, ela também tem como função o transporte de nutrientes dentro da célula. Existem dois tipos de retículo endoplasmático: o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O rugoso, ele possui a aparência granulosa. Isso é devido à presença de ribossomos. Logo, sua função será a síntese de proteína. Proteína essa que será para exportação, ou seja, ela é utilizada fora da célula. Já o retículo endoplasmático liso, ela não possui ribossomos. Logo, sua função será diferente do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso tem como função a síntese de lipídios e hormônios esteroides, a desintoxicação celular e o armazenamento de substâncias. Um exemplo é o cálcio, quando presente nos músculos. O colesterol, que é um exemplo de lipídio produzido no retículo endoplasmático liso, entra na constituição da membrana plasmática. Já os hormônios esteroides, que no caso é a progesterona, o estrogênio e a testosterona, têm como função as características secundárias dos seres vivos, ou seja,
é a progesterona e estrogênio para o sexo feminino e testosterona no sexo masculino. Para ficar a melhor compreensão, eu vou dar um pouco mais explicado sobre isso. Esses hormônios, eles trazem as características de cada indivíduo, ou seja, o menino a partir da sua puberdade, que ela é a partir dos 13 anos, vai ter características de homem, ou seja, a voz grossa, os pelos pubianos, a musculatura. Isso tudo é graças à testosterona. Já nas meninas, desenvolvendo as mamas e os quadris, trazendo consigo as características secundárias femininas. Olá, eu me chamo Fabrícia e irei finalizar a apresentação do nosso seminário fazendo um breve resumo sobre tudo que vimos até agora, através de mapas mentais. Como já vimos, o retículo endoplasmático é uma organela exclusiva de células eucariontes. Ele se apresenta como um grande labirinto de túbulos ramificados e vesículas intercomunicantes. O retículo endoplasmático é responsável por cerca de metade das membranas totais encontradas em uma célula. Uma de suas funções é intermediar a comunicação do núcleo celular com o resto das células. Ele também atua no processamento e transporte das moléculas. E como vimos, ele também é dividido em liso e rugoso. Essa divisão está relacionada com a presença ou ausência de ribossomos. Como vimos, o retículo endoplasmático liso não possui ribossomos aderidos à sua membrana. Ele tem um formato tubular e está em continuidade com o retículo endoplasmático rugoso. Ele está relacionado, como já vimos, com o metabolismo de carboidratos e a síntese de lipídios. Como já vimos, o retículo endoplasmático rugoso apresenta em sua membrana uma grande quantidade de ribossomos, e esses ribossomos irão atuar na síntese das proteínas, que é uma das suas funções. O retículo endoplasmático rugoso possui cisternas achatadas no seu formato. Ele está relacionado também com a glicosilação, que é nada mais que a adição de resíduos de açúcar em uma proteína. Algumas células especializadas na secreção de proteínas, como as do pâncreas, são um exemplo de células que possuem o retículo endoplasmático rugoso muito bem desenvolvido. Bom, dessa maneira finalizamos a nossa apresentação sobre retículo endoplasmático liso e rugoso. Muito obrigada pela atenção.